Decisão do TCU sobre Lula pode influenciar favoravelmente, para Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União, o TCU, decidiu por maioria que o relógio de luxo recebido pelo presidente Lula em 2005, bem como presentes similares recebidos por outros ex-presidentes, não precisam ser devolvidos até que haja uma legislação específica sobre o assunto. Silvio. Tinha mais coisa do Lula que precisava ser devolvido, né? Mas... Pois é, foram 5 containers que encontraram do Lula, né, cheio de coisa lá na presidência. Inclusive aquele Cristo muito bonito que ele chama de meu crucifixo, né? Agora podemos voltar, né? Ele conversou lá com a obra. Toda. Então, assim, obviamente ele roubou tudo. Quer dizer, se valer a regra do Bolsonaro, né? A regra que querem impor no Bolsonaro. Isso é obviamente uma bobagem, porque é claro que os itens são pessoais e havia normas, pelo menos normas ambíguas a respeito disso, né? Então, in dúbio pro réu, não é assim? Olha, na dúvida sobre o que aconteceu, o que você pega, né, a regra que mais, assim, mais favorável ao sujeito, porque pelo menos assim no âmbito criminal sempre é assim, né? Você pega lá o que é mais favorável ao réu, ao paciente, enfim, né? Quem está lá sendo investigado, né? Então se tem, olha, tem uma norma que era possível entender que a joia, a árvorezinha lá, aquela coisa toda, né? Eram bens de uso do Bolsonaro e tal, então ele podia fazer bem o que ele bem entender. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, assim, tudo isso aí é uma bobagem técnica, né? Que não faz nenhum sentido, a não ser que querem foder o Bolsonaro, porque é uma questiúncula. Isso aí. Né? É um negócio completamente sem importância. Né? A segunda coisa é o seguinte: o Bolsonaro, de fato, vendeu essas joias? Porque até agora não há nenhuma prova de que o Bolsonaro que tenha feito qualquer coisa. O Cid disse que vendeu e entregou o dinheiro para o Bolsonaro. Mas onde está esse dinheiro que ninguém viu? Né? Porque o que a gente sabe até então é que o Cid, mais um outro milico maluco, e o pai do Cid pegaram um monte de coisa e venderam nos Estados Unidos. Né? Agora, onde está a autorização do Bolsonaro? Né? Dizendo que é para fazer isso. As ordens do Bolsonaro. Onde está que o dinheiro foi entregue? Não tem nada, só tem, né, a delação feita sob tortura do Cid. Mas nada. Não tem mais nada. Então, assim, temos 2 problemas. Se o Bolsonaro podia vender ou não. A segunda, se ele vendeu ou não. Né? Então, assim, se não podia, tem que achar quem era o responsável, né? Quem que levou as joias para os Estados Unidos. E terceiro, que é o seguinte: quando o TCU falou que, não, essas joias aí não podia fazer isso, os caras foram lá e recompraram tudo e devolveram pro acervo da presidência. Tá tudo lá, não tem nada rodando por aí. Não foi essa polícia que falou que confiscou, os caras pegaram e devolveram. Né? E agora, por exemplo, estão lá, implicaram o Fábio Weingarten e o outro advogado do Bolsonaro, o Assef, né, o Frederico Assef, porque eles recompraram um Rolex. Né? Eles recompraram um Rolex. Então o Assef foi lá, né, o pessoal do Bolsonaro estava desesperado, o Fábio Weingarten pediu para ele, pegou, pelo que ele me contou também, não sei se é verdade, pegou o dinheiro do próprio bolso, foi lá nos Estados Unidos e comprou lá na loja de penhor o relógio de volta. Né? E entregou para um sujeito que foi enviado pelo Fábio Weingarten no estacionamento lá de uma loja para o Fábio levar para o Bolsonaro e trazer o negócio para o Brasil. Não sei se era para o Bolsonaro, para alguém trazer para o Brasil. Né? Isso aí está tudo filmado nas câmeras lá da documentação que o FBI passou para a Polícia Federal no Brasil. Né? Então, assim, as coisas estão aí. Então, o que está sendo discutido? Nada. Querem prender o Bolsonaro por um crime que ele não cometeu, por um dano ao patrimônio que ele não causou, né? Vendendo relógios e joias que provavelmente eram dele. Aí tem o problema, mas isso não deu entrada na Receita Federal. Não sei, tá, então dá uma multa. Não, porque não é assim, quando a gente carrega a muamba, dá uma multa, ou confisca o bem. Né? Agora, é uma putaria, igual esse negócio da medalha, né, de ouro. Você vai taxar um presente recebido pelo presidente da República. Olha,
O Sheik lá, só que deu um relógio de 50 mil dólares pro cara. Aí chega aqui no Brasil, o presidente tem que pagar imposto sobre isso. Né? Isso não faz o menor sentido. Né? Porque o presidente ele não é um cidadão comum, ele é o presidente, pô. Então é óbvio que o cargo dele lhe dá alguns benefícios, como esse, né? Ser isento de imposto, né? Em algumas coisas. Não faz o menor sentido um negócio desse. Ah, se for para ficar do Estado, daí não paga imposto. Agora, se for para ficar com o presidente, aí paga imposto. Ah, e o que ele vai ter? Ele vai ter que vender alguma coisa, né, para pagar imposto dos presentes. Porque o presidente, teoricamente, não tem liquidez, né? Ele tem um salário lá de 40 mil reais e acabou. Né? Então, assim, isso aí é só encheção de saco. Né? É só para manter o Bolsonaro dentro do que foi combinado. Que foi certamente foi combinado sua Bolsonaro, você fica quieto, não enche muito o saco, fica e fala um pouquinho das suas coisas, mas não, né, não perturba porque você tem esse troço aqui. Então, se você sair da linha, se você começar a dar muito pitaco, né, a gente vai fazer andar um pouco esse trem aqui. É só para isso. Né? Só para manter a narrativa, alimentar a imprensa, né, e tal. E deixar aí o Bolsonaro, né, tendo que lidar com essa chatice, que é uma amolação, porque ele também sabe que isso não vai dar nada. Né? Mas fica essa amolação. Né? Então, para quê? Né? E ficou o duplo o critério duplo, né, de justiça. Porque o Lula e a Dilma podem fazer tudo. A Dilma levou até os cabides, porra, embora. Os que ela não jogou nos funcionários, né? Que ela tinha essa história, né? Que ela quebrou um cabide na cabeça lá de uma funcionária do palácio. Ela levou embora. Né? Então, assim. Por exemplo, o Bolsonaro não podia fazer live lá na casa dele porque ele estava usando a estrutura. Meu, o palácio é a casa dele, entendeu? O que tem lá dentro é para ele usar, óbvio que é para o uso pessoal. Ah, então ele não pode dormir, porque ele está fazendo uso da estrutura para descansar, onde já se viu. Né? Aí tudo bem, ele não queria dele, foi fazer live sei lá onde. Num porão. Num apartamento de alguém, sei lá. Né? O Lula meteu uma estrela do PT no jardim do palácio. Vocês não lembram disso? Aquela retardada, deslumbrada da Marisa foi lá e mandou fazer uma puta estrela do PT de flor, assim, vermelho, no Jardim do Palácio. Quer dizer, pendurou um símbolo partidário dentro do Palácio do Presidente da República. Para todo mundo ver. Aí, de boa. E foi a Lindora que relembrou o Alexandre de que a Dilma foi entrevistada no Palácio pelo Jornal Nacional, em época de campanha. Teve isso também. Ah, deve ter tido, é. Eu falei assim, não seria um problema o Bolsonaro estar no Palácio fazendo as transmissões, pois a Dilma já havia recebido o jornal no próprio Palácio para fazer a entrevista. Meu Deus, pelo amor de Deus. Não foi ela que foi até o estúdio? O Palácio é a residência do sujeito. Alvorada, né? Não Palácio. É a residência do cara, então é a casa dele, ele tem o direito de fazer o que ele quiser ali, que qualquer cidadão pode fazer dentro da sua casa. Ele não está usando a estrutura do Estado, ele está usando, porque eventualmente a casa dele é essa estrutura. Mas é a casa dele, é a residência dele. Afinal de contas, ele é o presidente, ora. Não tem nada de incompatível. Exatamente. Né? Assim, não, mas aí não pode porque é o Bolsonaro. Entendeu? Porque daí é o Bolsonaro. Daí não pode. Porque é o Bolsonaro. Aí tem regra, não é? Então, assim, é uma putaria. Que o negócio foi todo feito para tirar o Bolsonaro mesmo. Né? E aí, infelizmente, tiveram que pôr o Lula no lugar. É uma coisa que todo mundo deve se arrepender desse arranjo. Amém, tomara. Né? Inclusive eles aí do STF, o Gilmar Mendes mesmo, que já falou, a gente que pôs, mas a gente tá meio arrependido. Né? Todo mundo você vê a cara do Barroso, né? O Barroso não deve ser, né? Deve ser a coisa que ele mais se arrepende é de ter falado aquelas merdas que ele falou, né? Tipo, perdeu Mané, nós destruímos o bolsonarismo e tal, e ter trabalhado para colocar o Lula, né? Que era o chefe do crime todo lá na época da Operação Lava Jato, uma coisa que o próprio Barroso falava. Né? Alguma coisa mudou. Certamente ele deve estar arrependido, mas agora assim, eles estão arrependidos e não fazem nada, né? Por quê? Então, isso que é interessante saber, né? Não podem fazer? Porque quem pôs, queria tirar, né? Então, talvez não tenham sido eles que colocaram mesmo, né? Vai saber. Né?
que Mas fez isso aí é suceder. só uma encheção de saco. Né? É. Isso aí é só uma encheção de saco. Só para continuar o Não? assunto, só para ter Bolsonaro ainda em pauta. Para manter o Bolsonaro na pauta, para ele ficar enchendo o saco dele, para ele não poder trabalhar direito, porque desse. Daí tem o caso das joias, aí investiga. Aí o que acontece? Agora, assim, o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro não podem conversar. Então, o presidente do partido e a principal liderança do partido, em ano de eleição. Então, eles não podem conversar. Então, o que isso quer dizer? Eles não podem sentar e fazer estratégia, né, eleitoral. E eles não podem ter reunião, então o que acontece? Acontece essas coisas bizarras, né? Tipo o João Roma, do presidente do PL, na Bahia, apoiando o candidato do PT. Ah. Né?